Uma boa noite a todos os irmãos, espíritas, trabalhadores e frequentadores da Casa Espírita Eulália Nogueira. Antes da leitura e da reflexão do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, eu os convido a elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso irmão e mestre, e juntos mentalizemos neste momento os benfeitores da nossa amada Casa Espírita, os mentores dos nossos trabalhos, dos nossos grupos de estudo, os trabalhadores da espiritualidade, aqueles que zelam por nós e por nossas tarefas, que eles estejam conosco, nos intuindo bons fluidos, bons pensamentos, para que permaneçamos ligados à espiritualidade maior. Esta leitura, meus irmãos, é do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, Instruções dos Espíritos, Uma Realeza Terrestre, item 8. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação quando, em vez de ser recebida aqui qual soberana, via acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu o disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. Uma Rainha de França, Hevre, 1863. Então, meus irmãos, esta leitura, bastante conhecida no meio espírita, nos traz o relato de um espírito que havia sido uma soberana na França e, ao chegar no plano espiritual,
ao perceber que a vida continuava, mas com total desprendimento de bens terrenos, ela se espanta ao perceber que tudo o que ela acreditava havia caído por terra, ou literalmente havia ficado preso à terra. Mas esta mensagem que ela nos traz, ela é bastante profunda em outros aspectos também, porque ela não se aplica apenas a pessoas de posses, a pessoas que acumularam riquezas e que depois são surpreendidas no além-túmulo. Esta leitura serve para todos os seres presentes na Terra, até para aqueles que vivem em extrema miséria, porque ela trata principalmente de um de nossos maiores males, que é o orgulho. Então todos nós somos orgulhosos em algum aspecto. E todos nós nos deixamos ludibriar ao longo da nossa vida por alguma coisa, sejam os bens materiais, sejam por meio das nossas relações com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, ou no meio social em que nos encontramos. Todas essas relações, elas podem ser permeadas pelo orgulho e, com certeza, ao longo da nossa existência, ignoramos algumas coisas e, ao chegar ao plano espiritual, com certeza seremos surpreendidos pelas oportunidades que desperdiçamos. Mas é claro que isso não é motivo para que nos desesperemos, desde que sigamos o conselho que ela nos envia no final da leitura, que é para mantermos a prece, que ao longo da nossa existência terrena, esta atual existência, saibamos sempre utilizar a prece para nos conectar ao mundo maior, para que possamos enxergar nossos erros e para que tenhamos força de enfrentá-los e corrigi-los, para que a nossa chegada ao plano espiritual, que é a verdadeira vida, não nos traga tantas surpresas. Então, meus irmãos, agradecendo a oportunidade que nos foi concedida, rogamos novamente ao nosso Pai Maior que, se for do nosso merecimento, que sejamos abençoados com estas palavras e com as energias que nos são enviadas pelos seus infinitos trabalhadores, que possamos continuar pelo caminho do bem, pela estrada estreita. Em especial neste momento, queremos dirigir nossos pensamentos às nações que se encontram em conflito armado, que os benfeitores espirituais possam atuar sobre seus governantes e possam convencê-los a desistir desse caminho tão triste. E que as pessoas possam ter esperança
em dias melhores possam se voltar para o bem e que aqueles que lá estão para cumprir determinações terrenas possam agir sempre com a razão, mas sobretudo com o coração, não esquecendo que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Assim damos por encerrada a leitura do Evangelho e reflexão desta noite. E mais uma vez agradecemos. Obrigado, Senhor. Que assim seja.